Bom dia, segunda-feira, iniciando nossa semana já na presença de Deus, já preparados para a leitura da palavra, para buscar a presença e a face dele. Me escreve aí como foi teu final de semana, aí, teu culto, o teu momento em família, teu momento na igreja, virtualmente na igreja, como foi teu fim de semana? Que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo. Já estava com saudade, é um dia só de folga da leitura para você também colocar em dia ou buscar um pouco mais, mas já estamos juntos mais uma vez. Sejam muito bem-vindos aqui a esse propósito de leitura da palavra que tem nos abençoado tanto, tem nos visitado tanto. Estou vendo tantas pessoas aqui, Pastor Jones lá da Bola de Neve de Assunção, Pastor Ale Tocantins, da Bola de Neve Fortaleza, que legal, que bênção. Bom dia a todos vocês. Que legal falar com todos aqui. Denis, muito bem. Renato, Naldo, galera aqui de Brasília. Pastora Natália, lá da Bola de Neve, Fazenda Rio Grande, Paraná. Que legal que você está aqui. Que legal, que bênção. Que bênção, hein, gente? Que demais. Pessoal de Jaraguá do Sul. Fala da onde você é aí, pessoal da Bola de Neve Sede. Júnior Alves aqui de Brasília. Vamos maratonar essa série Parenteflix. Vocês viram que o pessoal fez me mandaram aqui no Instagram uma arte do Netflix, que eu até postei lá, Parenteflix. Falei, meu Deus, a galera tem uma criatividade top. Demais mesmo. Inclusive, deixa eu falar sobre isso. Muitas pessoas tem comentado, tem escrito, tem colocado mensagem nos comentários ali, dizendo assim, pastor, disponibiliza, por favor, pra gente o vídeo, a gente quer assistir, é um conteúdo muito bom pra gente perder em 24 horas. Fique tranquilo e calmo, descansa na presença de Deus. É óbvio que eu tô guardando desse material, e no momento certo eu vou soltar esse material, tá? Não se preocupa, não tem nenhuma intenção financeira por trás disso. Eu vou liberar para vocês em breve, tá? Tem alguns motivos que eu não libero de imediato. E o principal é que, no meu entendimento, já é um desafio puxado. Se você começa a ter e saber que ele está disponível para você assistir várias vezes, acredite, é um incentivo para que as pessoas atrasem. Quando você sabe que em 24 horas tem que assistir uma live, pelo menos nesse período de 24 horas você vai assistir a live. Se você falar, não, já tá lá no YouTube, perdi hoje, eu assisto depois, quando você vê, a casa caiu, você já se perdeu. Então se acalma, fica tranquilo, eu vou liberar no tempo certo, vai dar tudo tranquilo, tá? O que eu quero te pedir? É importante você ter essa disciplina, então, assiste todo dia. Assiste a live nessas 24 horas. Existem muitos aplicativos que você pode baixar lives, eu sei disso. Então o que eu quero te pedir, se você faz isso pro teu estudo pessoal, se você grava o áudio enquanto eu tô falando aqui, ou grava a tela do iPhone, se você faz isso, não tem problema, faça pra você, não tem problema. O que eu gostaria de te pedir encarecidamente? Não divulgue ainda, não suba em outras plataformas, não põe no teu YouTube, não põe no teu podcast. Vamos guardar esse material com calma. Eu estou preparando para que com excelência, assim que a gente terminar esse propósito, ou mais para frente, quando a gente estiver mais adiantado nesse propósito, aí eu começo a liberar as que já passaram, tudo bem? Se você está chegando agora, não se preocupe, você vai ter acesso ao que já passou, você vai ter acesso ao que a gente já viu, você vai ter acesso ao que a gente já estudou, mas lá na frente. Se tiver disponível agora, entenda, vai comigo aqui. Se tiver disponível, você vai acabar atrasando. Você vai falar, eu perdi a de segunda, então na segunda eu assisto a segunda e terça, daqui a pouco você está todo confuso, então calma. Você tem 24 horas para assistir, são 24 horas no dia. Pensa comigo, se você não tem 24 horas do dia, você não tem uma horinha para assistir a live, a leitura então, sangue de Cristo tem poder. Então calma, lá na frente eu vou liberar. Tamo junto? Então eu sei que o Espírito Santo vai falar conosco, a glória de Deus vai vir sobre as nossas vidas. Vamos orar? Pai, vem sobre nós nessa manhã, eu te peço. Fala conosco, derrama da tua glória e presença sobre as nossas vidas, Pai. Abre o nosso entendimento para que nós possamos aprender de ti. A tua palavra é o nosso alimento, sustento, Senhor. Quantos testemunhos nós temos escutado, visto, Senhor, de que esse propósito tem feito transformação de vidas, por isso nos transforma. Começar em mim, Senhor, que a tua palavra seja transformadora para nós nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus eu oro, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos nessa, tá? Então eu vou tirar os comentários, como você já sabe, para a gente ficar tranquilo aqui na leitura da palavra e para que você se concentre naquilo que a gente vai falar.
Nós então estamos no meio do livro de Deuteronômio. Você já aprendeu, já entendeu comigo? Vou recapitular. Se você está chegando hoje, está bem-vindo ao propósito, está começando agora, não se desespere. Mas o mês de Deuteronômio a gente está lidando então com um livro que foi escrito aproximadamente num período de 2 meses, quando o povo de Israel já estava no final da sua jornada de 40 anos no deserto, provocadas por eles mesmos. Eles já estavam ali nas terras de Moabe, próximos para cruzar o Jordão, que daria acesso à terra prometida do outro lado. A gente está lidando com um Moisés que já sabia que não entraria na terra, então agora já mais idoso, já mais perto de morrer, a preocupação dele e até a repetição dele, você vai perceber que ele é bem repetitivo, é que o povo obedeça, é que o povo entenda o benefício de ter uma aliança com Deus, ou seja, ele está preocupado para que todo o trabalho dele, desde sair do Egito até conduzir o povo ali na terra prometida, não seja perdido por um povo de dura cerviz, por um povo desobediente, por um povo teimoso. Então você vai ver várias repetições dele falando o que o povo já viveu, as leis que o povo tinha que cumprir e cuidado, não desobedeça. Só que a gente vai começar a ver aqui, a partir do capítulo 16, que a gente vai ler hoje, que Moisés inclusive é tomado por profecia muitas vezes. Ele fala de coisas que iriam acontecer, porque óbvio, a gente está falando de um homem que falava boca a boca com Deus, o próprio Deus havia dito isso. Então é um homem que vivia por revelação. O capítulo 16 começa com mais uma vez ele lembrando das 3 principais festas no calendário litúrgico judeu. Quais seriam as festas que o povo ia ter que guardar como estatuto perpétuo. Então ele começa lembrando da Páscoa, que significava a passagem, o dia que Deus os tirou da terra do Egito. Depois da Páscoa ele fala da festa de Pentecostes, 7 semanas depois da Páscoa, também chamada de festa das semanas. Era a festa que celebrava a colheita também, onde o povo trazia alimentos, trazia ofertas. E aí ele fala da festa dos tabernáculos, que era a festa feita em tendas, para que o povo habitasse em tendas e lembrasse daquilo que Deus fez. Era a maneira de ter um memorial. Vocês um dia vão morar em cidades, vocês um dia vão estar em cidades estabelecidas, estruturadas, mas não se esqueçam de que o povo, os pais de vocês, os seus antepassados, tiveram que habitar em tendas no deserto. Então essas 3 festas ele lembra mais uma vez. Então você vai ver mais uma vez Moisés lembrando conceitos que já foram ditos na palavra, mas se você pode falar, poxa, mas por que então? É uma repetição? Não é uma repetição, ele está ensinando uma nova geração. A gente está lendo numa paulada só, aqui a gente está falando de anos de viagem, 40 anos de viagem, então já tem uma nova geração que nasceu, ele precisa ensinar tudo de novo. É o legado que ele está deixando. Então ele vem começando a dizer dos juízes. Ele continua dizendo, juízes, quando vocês julgarem, não torçam a justiça. Olha que lindo esse versículo 19. Não torçam a justiça. Não façam acepção de pessoas. Não tomem suborno. Porque o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. Ah, meu Deus, se todos os homens hoje, no ano de 2020... tivesse versículo como base de suas vidas, a gente teria uma sociedade muito melhor. A gente viveria numa esfera muito melhor enquanto sociedade. Então ele está dizendo, não torça a justiça, não faça distinção de pessoas e não aceite suborno, porque o suborno cega o homem. Olha que interessante que ele diz, siga somente a justiça. Estou no versículo 20 do capítulo 16. Siga somente a justiça, para que você viva e possua. Lembra que o conselho de Deuteronômio é entrar e possuir? Para que você viva e possua em herança a terra que o Senhor teu Deus te dá. Não coloque poste ídolo, não plante árvore junto ao altar, que era um costume pagão. O paganismo levantava árvores próximos ao altar como símbolo de adoração pagã e adoração profana. Então ele está dizendo, não entre nesse tipo de culto, porque eles iriam entrar num povo que não tinha cultura, tanto moral, mas também a cultura espiritual, a cultura religiosa, litúrgica que Israel tinha. Então ele precisava blindar o povo. Então não tem os costumes que aquele povo tem. Você vai ver que o capítulo 17 é totalmente dedicado para a idolatria. Não seja idólatra. Quando no meio de ti, alguma das cidades, versículo 2 do capítulo 17... em alguma cidade se encontrar homem ou mulher que transgrediu a aliança, que sirva outros deuses e os adore, ele vai ser abominação em Israel. Então ele já está meio que profeticamente prevendo, olha, vai ter gente no meio de vocês e quando vocês entrarem na terra, vocês nem entraram, mas quando vocês entrarem na terra, vai ter gente que vai adorar outros deuses, isso é abominação, não esqueça disso. Aí ele estabelece um padrão de justiça.
E ele diz assim, se tiver um testemunha só que essa pessoa idolatrou, ou que essa pessoa fez abominação, essa pessoa não pode ser condenada, senão é a palavra de um contra outro. Agora, na presença de duas testemunhas, aí sim essa pessoa é passível de morrer, de ser apedrejado. Olha lá o versículo 6. Por depoimento de 2 ou 3 testemunhas, será morto aquele que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha, não morrerá. Esse é um princípio que a gente aprende até hoje na teologia, na disciplina do aconselhamento. Quando você vai aconselhar alguém, principalmente quando isso envolve uma denúncia, quando isso envolve uma difamação em relação a uma pessoa dentro da tua membresia, dentro do teu corpo, dentro da tua igreja, é sábio que você tenha 2 ou 3 testemunhas. Não adianta você ser sanguíneo, ouvir alguma coisa difícil de alguém e já ser ferro e fogo, já querer punir de uma vez. Calma, escuta, seja sábio, junte mais testemunhas, junte 2 ou 3, porque a própria pessoa vai começar a falar, opa, realmente eu estava agindo errado, me corrijo, me arrependo, na presença de Deus. Então esse princípio começa aqui, tá? Então ele diz 2 ou 3 testemunhas é o que condena alguém que fez abominação. Uma só, não. Aí ele está falando assim, mas pode ter que vai. Olha que interessante, ele está ensinando a dependência. Ele diz assim, deu uma luz aqui no meu rosto, acho que é a glória. Ele diz assim, pode ser que chegue um momento que vocês vão ter questões muito difíceis para julgar. Questões muito difíceis para estabelecer. Nesse momento que vocês tiverem questões difíceis, ele está ensinando a dependência. Olha só que interessante. Capítulo 17, versículo 8. Quando alguma coisa te for difícil demais para julgar, por exemplo, um caso de homicídio, uma demanda de violência, olha a instrução de Moisés. Levanta e suba ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Vá aos sacerdotes, vá aos levitas e leva o juiz e inquirirás. Eles vão te anunciar a sentença em juízo. Então o que ele está dizendo? Tem causas que você não precisa resolver sozinho. Tem causas que você tem que pedir direção sim, tem que pedir instrução sim, tem que pedir sabedoria sim, de pessoas que já caminharam um pouco mais que você. Isso que ele está dizendo. Tem causas difíceis, não saia julgando. Procura o sacerdote, procura o juiz, procura alguém. E olha só, eles farão, versículo 10, segundo o mandado da palavra que anunciarem do lugar que o Senhor escolher. Ou seja, supostamente ele está dizendo então que o sacerdote depende de Deus. Então, se o sacerdote depende de Deus, o julgamento dele vai ser imparcial. Na verdade, o julgamento dele vai ser divino, a sentença dele vai ser divina. Isso que ele está dizendo. Quando houver uma causa muito difícil, escute a voz de um sacerdote que está escutando a voz de Deus. Versículo 11. Segundo o mandado da lei que te ensinarem, de acordo com o juízo que te disserem, farás. Da sentença que te anunciares, não desvia nem para a esquerda nem para a direita. Então isso aqui mata o discurso. Já viu gente falando, que história é essa? Para eu decidir minha vida, eu tenho que pedir conselho para o meu líder, para eu decidir minha vida, eu tenho que pedir oração para o meu pastor, para saber se eu mudo de emprego, se eu compro um carro ou me caso, se eu vendo a bicicleta ou vou para o intercâmbio. Por que eu tenho que... Deus fala comigo direto. Eu sei que fala contigo direto. Mas se ele escolheu homens na terra para te liderarem, será que ele não pode também instruir com sabedoria essas pessoas que olham de fora a tua situação e com conselho e com amor vão te ajudar a instruir? Não vão passar regras para a tua vida, mas vão te instruir. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, nem todo mundo precisa ter a resposta de tudo. Vão ter causas difíceis para vocês. Quando essas causas difíceis estiverem, subam no lugar onde Deus escolheu, consulte o sacerdote, consulte o líder, porque eles vão ouvir de Deus. E quando eles ouvirem de Deus, não desvia nem para a esquerda nem para a direita. Então ele está ensinando o quê? É bênção demais ser liderado. Em outras palavras, é bênção demais você ter alguém que você pode mandar um WhatsApp, que você pode mandar um áudio, que você pode entrar numa fila ali para pedir uma oração e essa pessoa te ajudar a instruir. Não há problema nenhum nisso. Na verdade, assim foi feito desde o princípio da primeira sociedade que Deus está ensinando como se comportar. Aí a gente vai ver um trecho muito interessante onde Moisés começa a profetizar o que um dia aconteceria em Israel. O que ele vai profetizar agora aqui no próximo trecho do capítulo 17, a gente vai ler só em 1 Samuel. Mas olha que interessante, ele está dizendo assim, quando você entrar na terra que o Senhor te der, e você quiser estabelecer um rei como todas as nações, não tinha cultura de rei em Israel. E não vai ter durante um período. Vai chegar um momento lá na frente que a gente vai ler, que Israel fala, a gente quer ser igual a todas as nações, aí Saul é levantado. Mas ele já está prevendo, então, o dia que vocês precisarem de um rei, faça isso. Faça e traga um rei que aprenda a temer o Senhor, versículo 19, que guarde as palavras da lei.
Então o que ele está dizendo? Ele sabia profeticamente, porque é Deus que falava com ele boca a boca, que a necessidade não era agora, mas um dia eles teriam um rei, e para que eles tivessem um rei, precisaria ter um programa de critérios e padrão, e o principal era que ele temesse a Deus. Nós vamos ler quando nós entramos na era dos reis, quantos reis não temeram a Deus e levaram o povo à ruína. Então o que é interessante a gente notar aqui é que Deus nunca é pego de surpresa em nada. Nada pega o nosso Deus de surpresa. Deus não pode ser pego de surpresa pelas dores, pelas dificuldades. Deus não pode ser pego de surpresa porque a nação quer um rei ou porque a nação não quer um rei. Deus tem um plano de tudo. Ele está falando, Moisés, já prevê aí, porque vai chegar um dia e quando chegar esse dia o povo vai ter que consultar. Então um líder que é instruído por Deus, ele não só sabe o que ele está vivendo em 2020. Deus já começa a dar para ele planos para 2021, 22, 23, 25. Ele está sempre à frente porque ele fala diretamente com Deus. Esse tem que ser nosso pedido, esse tem que ser nossa direção. Um líder sempre ele anda à frente porque ele é visionário, ele visiona coisas que o próprio Deus fala com ele. Ótimo. Aí, o capítulo 18, ele começa de novo a mostrar como o povo tinha que ter cuidado com o sacerdote. E isso é bíblico, o cuidado com o sacerdote, a honra e o cuidado com o sacerdote. Então olha o que ele está dizendo, olha, os levitas, eles não têm parte na herança, versículo 1 do capítulo 18. Eles só têm parte nas ofertas queimadas que ao Senhor. É daquilo e daquilo que é devido eles comerão. Então eles vão viver das ofertas que vocês trouxerem. Eles não terão herança no meio dos seus irmãos. O Senhor é a sua herança. Oh, como é bom, você e eu, você pastor em tempo integral, quantos pastores estão assistindo aí? Nós temos uma herança, o Senhor. Nós temos uma herança, o Senhor. Ele é a nossa herança. O Senhor é a tua herança também, mas ele está dizendo especificamente agora para os sacerdotes, como se dissesse, calma, fique tranquilo. Talvez você não tenha tantas conquistas materialmente na terra, mas você tem o Senhor como herança. É isso que ele está dizendo para a tribo de Levi. E aí o versículo 4 ele diz assim, das primícias do teu cereal, ou seja, entrega daquilo que eles plantavam. Então, o melhor parte, entrega para o teu sacerdote, honra o teu sacerdote. Isso é o conceito do Antigo Testamento. Como eu já te disse, a nossa linha aqui nunca vai ser ficar discutindo visões, posições teológicas, visões, etc. Esse conceito de primícias para algumas pessoas é até vive real hoje. Não é nossa intenção discutir aqui visão. É a intenção de discutir o que está acontecendo na época e a literalidade do texto, tá? Então estou dizendo da época, na época as pessoas vinham e traziam as suas primícias para o sacerdote. Por quê? Versículo 5. Porque o Senhor teu Deus o escolheu entre todas as tribos para ministrar um nome. Então o que ele está dizendo? Você que está me assistindo aí, Deus colocou com a graça de Deus, se você tem uma igreja, Deus colocou um pastor sobre você. E essa pessoa foi chamada por Deus. E a herança dessa pessoa é o Senhor. E essa pessoa foi chamada para ser um dos representantes do nome de Deus na terra. Com a graça de Deus e aleluia, o véu se rasgou e cada um de nós tem acesso a Jesus Cristo. Cada um de nós tem acesso à presença. Esse é o maior benefício de igualdade que Deus deu para os seus filhos, porque ele sempre preocupou com a igualdade, a gente vai ver aqui. Mas isso não tira a honra que é devida a um sacerdote, a honra que é devida a alguém que Deus levantou, a honra que é devida a alguém que renunciou de sua vida para cumprir a sua missão no reino e no evangelho. Isso é muito importante que nós entendamos, porque desde o princípio foi assim. Então ele vem dizendo, cuida do levita, etc. Aí ele já muda nesse mesmo capítulo, porque ele tá tentando usar o seu tempo para ministrar o mais possível, prevendo aquilo que o povo iria viver. Ele diz assim, cuidado também, no meio de vocês não coloquem feiticeiros, aprendizes, adivinhador, necromante, mágico, que fazia magias, porque todo aquele que faz isso é abominação, versículo 12. Seja perfeito diante do Senhor. Ele sabia o que estava por vir, que as nações que eles iam invadir, ou os povos que eles iriam tentar conquistar, teriam esse tipo de prática, tudo bem? E aí nós chegamos numa cereja do bolo do capítulo 18, versículo 15. Agora respire e preste atenção. Olha que lindo esse trecho. Olha que revelatório, olha que maravilhoso esse trecho, gente. Presta atenção agora. Então, versículo 15. O Senhor Deus levantará um profeta no meio de ti, dos teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. Opa, agora começou a ficar interessante o negócio. Moisés já velhinho está falando, vai chegar um dia que o Senhor vai levantar um profeta semelhante a mim. Escutem esse profeta. Como semelhante a mim? O que ele está querendo dizer? Vocês se lembram que Moisés era o mediador entre Deus e o povo?
que quando ele esteve na presença de Deus no fogo, o pessoal falou: Moisés, nunca vi um cara ficar na presença de Deus no fogo e não morrer. Então fala você com ele, só transmite pra gente o recado. Quem seria esse profeta que Moisés está prevendo em Deuteronômio capítulo 18? Quem seria esse profeta? Semelhante a Moisés, ou seja, quem seria um profeta levantado entre os irmãos de Israel, que seria o mediador entre Deus e os homens? De quem ele está falando? Se você tem dúvida, eu vou dizer de quem ele está dizendo. João capítulo 1, só para você anotar aí, versículo 17, a Bíblia diz assim: a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Hebreus capítulo 8, versículo 6, diz que Cristo se tornou mediador da melhor aliança. Moisés está prevendo Jesus Cristo. Oh meu Deus, Moisés está falando do próprio Jesus. Ele está dizendo: vai chegar um profeta que vai ser mediador, escutem a ele. Versículo 18, eu vou levantar a vocês um profeta no meio dos seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras. Ele falará tudo o que eu lhe ordenar. Você lembra que Jesus Cristo falava assim: eu não falo por mim mesmo, eu só falo o que o meu Pai me fala, eu só faço o que o meu Pai faz, eu só faço o que vejo meu Pai fazer. Então entenda, Moisés está prevendo o próprio Jesus Cristo. Oh meu Deus, de todo, versículo 19, de todo aquele que não ouvir as minhas palavras e com ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Ele está falando agora de falsos profetas que surgiriam, de pessoas que se comportariam como profetas, mas não seriam, que nós temos que extrair aqui. Grifa na tua Bíblia, se possível. Se você tem carinho pela tua Bíblia, não faça. A minha é um mar de anotações, mas grifa na tua Bíblia aí, escreve assim: aí está a previsão mosaica, a profecia de Moisés, de Cristo. Deus vai levantar um grande profeta como eu. Deus vai levantar um mediador. Se você quiser estudar mais a fundo, Hebreus 11, 26 diz que Moisés negou o Egito porque viu o sofrimento de Cristo. Moisés tinha a revelação clara de quem era Jesus Cristo. Por isso ele está falando para uma geração, ele está escrevendo para gerações que viriam. Moisés sabia o que era legado. Ele não estava preocupado só com os próximos 10 anos de Israel, ele estava preocupado com a eternidade, com os próximos anos, séculos, milênios que Israel ia enfrentar. Ele estava preocupado com o dia de hoje, com o ano de 2020, que as pessoas leriam e conheceriam que há um profeta, há um verdadeiro profeta que se levantou. Oh meu Deus, que coisa rica! Aí ele continua no versículo, no capítulo 19, Ele dá só essa pincelada do profeta, tipo, quem pegar, pegou, hashtag fica a dica, fica esperto e buf, já muda de assunto. E aí no capítulo 19 ele continua prevendo as cidades de refúgio. Lembra que ele fala que o homicida tinha que ter a chance de ter uma cidade de refúgio para ali se refugiar? Por quê? Deixa eu explicar o que é homicida. Era dividido em duas categorias. Todo aquele que matava alguém era considerado um homicida. Só que tinha pessoa que matava sem a intenção. Lembra o direito hoje, não quero falar besteira aqui para os advogados que estão me assistindo, mas hoje o direito faz essa divisão, homicídio culposo e doloso, onde há dolo, onde há a intenção de matar, onde há a intenção de ferir. Então é exatamente isso que ele está prevendo aqui. A gente vai encontrar muito da base do direito, inclusive do sistema de direito mundial, nas leis que Moisés começou a estabelecer, porque Deus é o criador de todas as coisas, tudo bem? Então ele vem dizendo assim, pode ter um homicida que matou alguém por engano, sem dolo, sem intenção, sem querer. Ele precisa de uma cidade de refúgio, porque senão alguém pode vir o vingador de sangue e querer matar esse cara. Ele precisa ter um julgamento justo. Então Deus estava preservando o direito do cara. Ele diz assim, então separa cidades. Então tinham cidades de refúgio onde o homicida ficava, o culpado ficava até ser julgado. Nós temos uma cidade de refúgio hoje. Cristo está evidenciado aqui mais uma vez. Um local onde as nossas culpas... Eu era culpado e poderia ser punível, passível de morte, mas ele me levou para o refúgio. Ele é minha cidadela, ele é meu refúgio, ele é minha nova Jerusalém, e assim vai. Então ele faz a dissociação entre o homicida, que era o que não tinha intenção de matar, e o homicida que matou propositadamente para ter uma divisão de penas.
Então a cidade de refúgio servia para o cara que matou ou que cometeu um crime sem a intenção. E como matou sem intenção? Tá lá ele até exemplifica, ele fala, você tá lá usando o teu machado, o machado vai na cabeça do cara e ele morre sem querer. Calma, você vai ter uma cidade de refúgio para você. Ele até exemplifica para o pessoal entender. Aí ele continua falando sobre os limites, não fira os limites da tua possessão. Também, de novo, volta o conceito das testemunhas. Só com 2 ou 3 testemunhas pode-se averiguar um fato. Versículo 15 do capítulo 19. Então ele volta de novo o mesmo conceito. Ele mostra de novo qual que era a base da lei. Versículo 21, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Aí ele começa a preparar o povo no capítulo 20 para a guerra que eles iriam enfrentar. Como eles seriam na guerra. Quais seriam as ordenanças para a guerra. Mas o mais importante do capítulo 20 todo é a gente ler o versículo 1. Quando você sair para a guerra contra os teus inimigos, e vocês virem carros, cavalos, um povo maior em número do que vocês, não temam, pois o Senhor teu Deus que fez te sair da terra do Egito está contigo. Quando você chegar para a batalha, versículo 2, o sacerdote vai se adiantar, o sacerdote vai à frente, e ele vai falar para o povo, ouçam Israel, hoje vocês chegam para lutar contra os seus inimigos, que não desfaleça o vosso coração, que vocês não tenham medo, que vocês não tremam, porque o Senhor, vosso Deus, vai convosco para lutar por vós, contra os vossos inimigos, para vos salvar. Oh, meu Deus do céu! Que sensacional! Ele está dizendo, quando vocês forem guerrear, o povo vai ser numeroso, a guerra vai ser grande, vai ser muito maior do que vocês. Mas quando vocês forem guerrear, não tenham medo. Na verdade, sacerdote, passa na frente do exército e brada e grita, Deus vai com vocês, Deus vai com vocês. Então olha como eles iam guerrear, olha como eles iam para a guerra. A gente começa a ver Deus prevendo, e eu não vou me ater nisso nesse capítulo, que ele vai repetir lá na frente. Deus prevê até o cuidado na guerra. Ele preserva o seu exército, ele pensa de maneira humanitária. Eu vou te mostrar aqui em outro capítulo, de quem acabou de plantar uma vinha, nem usufruiu, não precisa ir na guerra. Então ele começa a mostrar isenções no exército, como ele se preocupava com detalhes. É maravilhoso ver como o nosso Deus tem detalhes, ele é detalhista. Ele diz assim, ó, não sejam só de guerra, ofereçam paz quando vocês chegarem no povo. Se eles quiserem paz, tudo bem. Vocês vão fazê-los escravos, eles vão trabalhar para vocês. Agora, se eles não quiserem paz, aí paciência, vamos para a guerra, tá? Era isso que ele dizia. Capítulo 21, ele começa de novo mostrando coisas da lei. Você vai ver hoje que é um texto mais encorpado, mais pesado, porque ele só fala de coisas da lei, porque ele quer entender esse critério, quer que o povo tenha esse critério. Por exemplo, quando morrer alguém e você chegar e tocar num morto, ele sempre se preocupa em tocar a morte e ser livre da morte. Então você chega numa guerra, tocou o morto, não sabe como morreu, ele ensina como se limpar. A mulher que foi aprisionada, como ele cuida dessa mulher e do direito dessa mulher. Ele também cuida do direito do primogênito. Ele fala assim, pode ter que tenham famílias que tenham, o cara tenha 2 esposas, uma ele ama, outra ele aborrece, ou seja, uma ele gosta e outra, né, mais ou menos. Se ele teve um filho primeiro da mulher que ele não gosta muito, apesar de ser uma mulher que ele não gosta muito, a herança é do primogênito, então ele preserva a herança do primogênito. Você vai ver aqui. Ele fala também, aí, olha só que interessante, o que a lei começa a prever de novo. Eu já estou no capítulo 21, versículo 22, vai só anotando aí, porque olha que interessante, ele vai mostrar qual era a pior punição para alguém na lei. Quem era considerado maldito de acordo com a lei. Olha que interessante isso, versículo 22. Se alguém houver pecado, passível de pena de morte, e tiver sido morto, e pendurado no madeiro, seu cadáver não ficará no madeiro durante a noite, ele vai ser enterrado no mesmo dia. Porque quem for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Ele acabou de mostrar que quem sobe num madeiro, madeiro é a cruz. Quem é pendurado numa cruz é considerado maldito de Deus. A partir de então ele mostra que a pior sentença para alguém era subir num madeiro. Você percebe como Cristo está envolvido em Deuteronômio? Não é louco para tua cabeça isso e para minha? Mas Deus é maravilhoso, ele inspirou a Bíblia toda, ele está dizendo, se alguém for pregado no madeiro, essa é a pior pena. Apedrejamento é fichinha, apedrejamento é dia a dia. Agora, subiu no madeiro, esse aí é maldito. Por que ele escolheu subir no madeiro?
Por que ele escolheu subir na cruz? Porque ele escolheu ser maldição por nós. Ele escolheu ser chamado maldito para que eu pudesse ser chamado abençoado. Ele escolheu receber o meu pecado para que eu pudesse ser chamado perdoado. Ele é a esperança que nós temos. Ele continua sendo. Ele subiu no madeiro por nós. Aí o capítulo 22 ele começa falando da moralidade, da honestidade que o povo tinha que ter. Então o que ele está dizendo? Se você encontrar um boi ou um animal perdido de alguém, não furta. Guarda até a pessoa chegar. Se você sabe de quem é, restitui. Ou então se você não sabe, guarda, porque alguém vai aparecer procurando um boi que não é teu. Não tome o que é teu. Ele está ensinando moralidade para o povo. Olha que versículo interessante. Vou só ler o versículo porque ele é literal, só para você entender, tá? A moralidade, ele está falando de regras morais, e regras morais valem até hoje. Versículo 5 do capítulo 22, grifa também. A mulher não usará roupa de homem, e o homem não vai vestir veste peculiar de mulher. Quem faz tais coisas é abominável ao Senhor teu Deus. Ponto! Não tem nem discussão para esse versículo. Ele é literal. É isso mesmo que ele está dizendo. Não quer inverter o padrão natural das coisas. Não quer inverter o padrão moral das coisas. Ele lança esse texto no meio. Aí ele vai falando de novo. Olha como Deus é tão sábio que ele cuida até da cadeia alimentar, da reprodução das espécies. Se você encontrar um ninho, olha, você fala, cara, que detalhe, mas são detalhes de Deus. Se você encontrar um ninho no chão com as aves, pega as aves para você, mas solta a mãe, ou seja, deixa a mãe dessas aves procriar de novo, dá continuidade na espécie. Olha como Deus cuida de tudo, cadeia alimentar, sistema de cuidado com ecologia, sistema de cuidado com a perpetuidade das espécies animais. Deus é sobrenatural, Ele é Deus. Olha que redundância que eu falei, mas é maravilhoso. Eu fico maravilhado de ver o cuidado dele em detalhes, Aí ele fala sobre as leis de castidade no casamento. Nesse mesmo capítulo, era mais ou menos assim. O cara casava e falava assim, opa, eu acho que essa moça aí não era virgem, eu acho que ela já teve experiência com alguém. Ele podia levantar essa suspeita. Lembra-se que eu estou falando de uma sociedade predominantemente machista, no sentido de que o foco principal era o homem. A gente já viu que Deus se preocupa com mulheres, a gente já falou isso, mas a sociedade tinha essa tendência, essa vertente. Então o cara casava, ele fala, poxa, essa moça, eu acho que ela já tinha experiência com outros homens, ela não era virgem. Ele podia levantar uma suspeita. E levantando essa suspeita, a maneira que os pais da moça tinham de provar é mostrando um pedaço da roupa. Porque fisiologicamente, no primeiro relacionamento ela sangrava, então eles mostravam o pano com o sangue para dizer, não, ela nunca teve experiência com ninguém. Você já viu isso e se você estuda um pouco da cultura, você sabe que tem povos que fazem isso até hoje. Então, era a maneira que se fazia para mostrar. Então, o cara que levantou a suspeita, se viu que a suspeita era falsa, esse cara era punido. Agora, se realmente a suspeita era verdadeira, a mulher era punida e os seus pais também. Como se dissesse, ei, vocês deixaram maldição entrar em Israel, a filha de vocês não era mais pura, tá? Então, o cuidado com a pureza do leito matrimonial, isso que a gente tem que extrair aqui. O cuidado com entrar no leito matrimonial de maneira pura, é isso que a lei estava tentando mostrar. Aí ele vem continuando falando das pessoas que não deveriam entrar no acampamento, nas assembleias. Ele começa falando da pessoa que fazia um ato pagão, de cortar, de automutilar os seus órgãos sexuais. Então isso era abominação diante de Deus. Você vai ler ali, você vai falar, dá até um arrepio, mas era a época, os eunucos que a gente conhece, então, que a gente conhece não conheço nenhum, mas que a gente conhece na Bíblia, tá? Então só para que você entenda, são coisas da época. Versículo importante que eu quero ressaltar do capítulo 23. O Senhor trocou bênção em maldição. Começa aí aquela base do Senhor transformar o que era maldição em bênção. É a base daí. Quando a gente vê mencionado na Bíblia de novo, a base é esse texto. Ele continua falando de como o acampamento tinha que ser limpo. De novo, higiene, saúde pública. Ele fala até de como que os caras tinham que se comportar com o número 2. Tá com dor de barriga? Olha, é interessante demais como Deus cuida de tudo. Olha só, versículo 13. Tenha na tua mão uma pá. Em algumas traduções um porrete, uma pazinha. Quando você for lá para fora, cava, faz um buraco e cobre com o que você defecou. Olha a Bíblia prevendo que ele fala, cara, imagina num exército, todo mundo no número 2 aí, barriga cheia, vai ser um tal de contaminação, um fedor dentro do acampamento. Então até isso a lei prevê.
anda com uma pazinha, quer fazer um número 2, vai para longe, faz um buraquinho, uma latrina, se resolve lá, tapa e acabou. Aduba a terra, tá tudo certo. Tudo bem? Então Deus cuidava de todos os detalhes. Por quê? Versículo 12. O Senhor teu Deus, do capítulo 23, está no meio do teu acampamento para te livrar, para te entregar os teus inimigos. No teu acampamento só será santo, em coisa alguma indecente se verá em ti. Então é isso que a gente tem que extrair. O nosso acampamento é de santidade. Não tem coisa indecente no nosso acampamento. Eu não me apresento diante de Deus com nada indecente, com nada por haver, com nada escondido a Ele. Eu me apresento puro diante de Deus. Puro diante de Deus. Nem as melecas, nem o número 2 que eu poderia fazer, eu trago na presença dele, eu enterro, deixa pra fora. É isso que a gente tem que extrair. Tudo bem? Não precisa ser muito literal nisso. Então, depois ele continua a partir do versículo 15, proibindo a prostituição. Lá na frente a gente vai ver que existiam prostitutas cultuais, ou seja, mulheres que ficavam vendendo seus serviços sexuais nas portas dos templos. Quando os cultos pagãos eram oferecidos, elas se ofereciam também. Então ele já prevê isso, diz isso é abominação. Não faça isso. Parece uma miscelânea, mas ele está falando de todos os assuntos para tentar cobrir tudo ao mesmo tempo. É muita coisa para ele falar. No mesmo trecho, ele já começa falando agora no versículo 19 sobre como preservar os irmãos, sobre como ser honesto nos relacionamentos entre os irmãos. Ele está dizendo, não empresta com juros para o teu irmão. Seja dinheiro, comida, qualquer coisa. Se é estrangeiro, tudo bem. Se é um negócio com estrangeiro, quer emprestar com juros, é o teu empreendimento. Mas na tua comunidade, cuida dos teus irmãos. É isso que ele está dizendo. Ou seja, seja compassivo com os teus irmãos. Quando você fizer um voto, cumpra o teu voto, ele continua dizendo. E aí, capítulo 24. Estamos já quase no final da leitura de hoje, mas o capítulo 24 também é muito importante, porque ele vem falar de uma lei que é importante a gente verificar, que é a lei do divórcio. De novo, lei daquela época. Ele diz assim, olha, se um homem pegar uma mulher e se casar com ela, de novo, ele prevê o homem e a mulher. O homem não querendo mais o casamento. Eu já te falei que a sociedade, ela privilegiava, por assim dizer, o homem. Se o homem tomar uma mulher e se casar com ela, e ela não for agradável aos seus olhos, ou se ele achou alguma coisa indecente nela, ele lavra um termo de divórcio, dá na mão da mulher e a despede de casa. Então assim era na sociedade de Moisés, tá? Pós-Moisés também. Eu casei com uma mulher, eles estavam casados com uma mulher, ela fez alguma coisa indecente que não agradou os seus olhos, seja o que for, não há uma previsão aqui qual é o comportamento indecente, ele lavrava uma carta de divórcio, dava na mão da mulher e ela ia embora. Ele está prevendo, inclusive, o que aconteceria se essa mulher casasse de novo. Tenha calma, não se desespere aí, minha irmã nem meu irmão. Jesus Cristo mudou um pouco isso. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 31, ele diz assim, vocês têm escutado falar que o homem pode repudiar uma mulher através de carta? Comigo não é assim. Quer ler lá comigo? Vamos ler lá para você não ter confusão. Já virou, vamos adiantar aqui, mas olha lá, ó, 5,31 se eu não me engano. Não me engano não, tá? 5,31. Foi dito, Mateus 5,31, aquele que repudiar sua mulher dê carta de divórcio. Assim é a lei. Mas eu vos digo, Jesus, qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser em casos de imoralidade ou relações sexuais ilícitas, torna-se com ela, exponha a se tornar adúltera, e quem se casar com ela também comete adultério. Então ele está começando a falar, a gente vai meditar mais nesse texto quando a gente chegar em Mateus. Mas só para você entender que Jesus Cristo mudou isso. Então o casamento não é mais hoje, não quero mais, igual à época de Moisés, tem alguma indecência, não quero mais, carta de divórcio, não quero mais. Casamento não é mais assim. Não é fútil dessa maneira, não. A não ser em alguns casos específicos que Jesus Cristo está dizendo, ok, quando houver imoralidade, e mesmo assim, hoje em dia a gente já sabe, a gente vai refletir sobre isso lá em Mateus, Deus é capaz de restaurar tudo. Mesmo quando a imoralidade entra, Deus é capaz de restaurar. Mesmo quando a aliança é manchada, Deus é capaz de restaurar. Então esse texto é base da época. O próprio Jesus Cristo deu uma outra interpretação a esse texto, ok? Aí continua ali, versículo 5 do capítulo 24, ele começa a mostrar como Deus é um Deus que cuida da humanidade, ele tem pensamentos até humanitários, porque eles eram um povo de guerra, mas olha como Deus é tão cuidadoso e tão amoroso que até isenções para a guerra ele prevê. Por exemplo, versículo 5, homem recém-casado não sairá à guerra, nem se imporá sobre ele qualquer função, ele ficará livre 1 ano em casa,
porque ele vai promover a felicidade da mulher que o tomou. Então Deus está mostrando que ele cuida da família. Tudo bem, tem que sair para guerrear, mas cuida da família. Como a gente tem que analisar isso hoje? Do que adianta você, homem, ou você, mulher, passar 6 dias ou 7 dias da semana na igreja se a tua casa está em desordem? Se você não cuida dos teus, se a tua casa não tem atenção. Então é isso que a gente tem que extrair. A gente tem que entender os princípios. Eu tenho que servir ao Deus, tenho que servir corpo, tenho que fazer tudo, mas a minha casa como tá? Como tá a alegria da minha esposa? Como tá a alegria dos meus filhos? Como? Como que eu tô cuidando? Então é isso que eu tenho que extrair, ok? Não se tome 2 mós em penhor. Mós ou moinho, tá escrito em algumas versões. O que é isso? Era o trabalho que a pessoa tinha para moer o pão. Ele fala, não vai penhorar isso, porque se você penhorar isso, você tá roubando dentre os irmãos. Ok? Então você está roubando dentre eles, você está tirando a opção de sustento. Então você pode penhorar outras coisas se o cara te roubou ou está te devendo, mas não vai roubar o instrumento de trabalho dele. Então é isso que ele está dizendo, tá? Guarda da lepra. Eu vou ler bastante desse aqui para você entender. Guarda da lepra. Lembra do que aconteceu com Miriam. A lepra, ele está dizendo então, tanto a física quanto a espiritual. Se guarda, não seja desleal. Lembra o que aconteceu com Miriam? Se você emprestar algo para alguém e for cobrar, não vai invadir a casa da pessoa e entrar, ele está dizendo, espera lá fora. Inclusive, se você penhorar algo de alguém e o cara for pobre, devolve para ele à noite, para que ele tenha um manto para dormir, porque às vezes você vai tirar o sustento do cara, é isso que ele está dizendo. Versículo 14, não oprima o jornaleiro. O jornaleiro era o cara que trabalhava para o salário de um dia, lembra que eu já te expliquei isso? Não oprima ele. Dá o seu salário no dia correto, versículo 15, porque ele é pobre e a vida dele depende disso. Então olha como Deus cuida até do desamparado, daquele que está passando dificuldade. Não perverta, não roube o direito, versículo 17, do órfão, da viúva e do estrangeiro. Olha que ele prevê, inclusive, para o cara que tinha muito. Se você está colhendo no teu campo, e você deixar cair uma espiga, não volta para buscar, deixa a espiga lá, porque alguém vai se beneficiar disso, o estrangeiro, o órfão e a viúva. Sabe o que ele está dizendo? Seja caridoso, é isso que ele está falando. Você plantou uma oliveira lá, sacudiu e sobrou oliveira lá no chão, não volta para pegar, alguém vai fazer uso daquilo. Ou seja, não queira tudo para si, é isso que ele está dizendo, tenha um coração caridoso. Aí, mais uma vez, nessa mistura maravilhosa que ele está fazendo entre falar da lei e falar da profecia, você lembra que ele já falou da cruz, ele já falou do profeta, ele vai falar de mais uma coisa que tem referência com Cristo. No capítulo 25, versículo 1, ele começa a falar, quando alguém tiver condenado, tem uma punição aqui. Se o culpado merecer açoites, versículo 2, o juízo fará deitar e o açoitará na presença de todos. 40 açoites lhe dará, porque senão o cara não aguentaria mais. Você vai ler depois que Jesus Cristo tomou açoite. Então olha o que Jesus Cristo fez. Além de subir na cruz para ser chamado maldito do Senhor, a pior pena que existia, ele também sofreu uma outra pena antes. Então ele sofreu pena dupla. Ele levou açoites, depois de ser açoitado ele subiu na cruz. Pensa se ele é ou não é o cara. Pensa se ele não é ou não é o nosso Salvador, o nosso Redentor. E a gente tem que adorá-lo e exaltá-lo todos os dias. Nós te adoramos, Jesus Cristo, pelo preço que o Senhor pagou por nós, pelo preço que o Senhor pagou pelas nossas vidas, pelo preço que o Senhor pagou por cada um de nós, porque o Senhor se fez servo para que a gente pudesse ter acesso à eternidade. Nós te adoramos, Deus. Aí ele vem cuidando, ele continua cuidando da família para que ninguém ficasse desamparado. Ele cria um levirato, que é uma lei mais ou menos assim. Se uma mulher casada com um homem, o homem morre, o irmão poderia assumir essa mulher, o cunhado poderia assumir essa mulher para que ela não ficasse desamparada. Ele cuida tanto disso que se o cara quiser, não quero assumir a minha cunhada, não, por qualquer motivo que seja, esse cara era levado na presença do sacerdote, a mulher arrancava a sandália do cara e cuspia no rosto dele, dizendo, você não quis me assumir. Olha como ele cuidava, a vergonha que o cara tinha que ter de não assumir a família. Por que ele fazia isso? Para que a herança daquele que morreu não fosse perdida na terra. Porque se a mulher tivesse um filho agora do irmão do morto, o filho assumiria o nome da família e perpetuaria o legado. Era a maneira que Deus tinha de cuidar do legado das famílias. Aí ele continua lá no versículo 17 dizendo que Amaleque em específico vai ser destruído. Amaleque, se você não lembra, era um povo lá em Êxodo 17 que guerreou contra os filhos de Deus. Era aquele trecho que Moisés tinha que ficar com as mãos estendidas e ele cansava, as mãos caía, Arão levantava as mãos dele. Esse povo ia ser exterminado. Versículo 26, estamos caminhando para o fim. Ele começa a falar das primícias, como a gente tinha que lembrar, como o povo tinha que lembrar de trazer primícias. Não esqueçam disso. Aí a gente vai ouvir mais uma vez ele falando sobre obediência.
Obedeçam os mandamentos que hoje eu ordeno. Obedeçam de tal forma, inclusive, quando vocês entrarem na terra, dividam o povo em dois, capítulo 27, para que um lado fale sobre bênção, um lado fale sobre maldição, para que fique claro. É mais ou menos aquele ditado popular, sabe? O combinado não é caro. Minha avó sempre dizia isso. O que combinou não é caro. Combinou antes, não é caro. Combinou antes, tem que cumprir. Então é mais ou menos isso. No capítulo 27 e 28, ele vai falar justamente sobre isso. Ele vai deixar claro o quanto você é abençoado quando você obedece e o quanto você é amaldiçoado quando você desobedece. Quem lê isso fala, meu Deus do céu, é impossível desobedecer depois de tudo isso. Será? É impossível desobedecer depois disso. Será? Realmente será? Então capítulo 27 e 28, depois tome a leitura com atenção para você entender. E pela primeira vez aqui, é importante lembrar no 27, começa a usar uma expressão amém. Olha o versículo 15. Quando eles sobem para falar da maldição, metade das tribos ia subir num monte, metade de outro. Uns iam proferir as bênçãos e outra a maldição. E é o combinado não sai caro. Então quando vocês subirem, fala assim: maldito o homem que fizer escultura ou fundição. Versículo 15 do capítulo 27. E todo o povo responderá: amém. Assim seja. Ou seja, eu ouvi, eu combinei, eu sei disso. Isso é estatuto perpétuo. Ok? Então o 28 é um texto famoso, que a gente fala sobre a bênção. Capítulo 28, versículo 12. Se nós escolhermos a bênção, olha que promessa maravilhosa. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, para abençoar as obras das tuas mãos. Você vai emprestar a muitos, mas não vai pegar emprestado. Olha que versículo lindo, que todo mundo fala da boca e já ouviu falar, mas talvez não soubesse o endereço. Deuteronômio 28, 13. O Senhor te porá por cabeça e não cauda. Você vai estar por cima e não embaixo. A gente ama falar só a primeira parte. O Senhor me fez cabeça e não cauda. Eu estou em cima e não estou embaixo. Oh, eu sou cabeça e não cauda, aleluia. Mas aí, olha a segunda parte. Se, tem um condicional, se você obedecer os mandamentos que o Senhor teu Deus te ordena. Então, quer ser cabeça e não cauda? Quer estar por cima e não por baixo? Obedece. É isso que Moisés está nos ensinando. Lembrando que a obediência, gente, ela está baseada no amor. Lembra? A base da obediência é o amor. Aí a segunda parte do capítulo 28, você tem que até tomar um omeprazol antes, tem que até tomar um antiácido antes e falar, Senhor, porque aí ele começa a falar quais são os castigos de desobedecer. Como desobedecer traz castigos. E aí você lê depois, você fala, Senhor Jesus, é mais ou menos o contrário. Não vai frutificar, o Senhor vai te ferir com loucura. É um peso. Olha o versículo 38 do capítulo 28. Você vai lançar semente no campo, porém colherás pouco, o gafanhoto vai consumir. Como é ruim estar debaixo de maldição, como é ruim estar debaixo de desobediência. Nos teus limites não vai ter oliveira. Você vai ter oliveira, mas você não vai ter azeite. Ou seja, você não vai ter fruto, você vai gerar filhos, eles não vão ficar contigo. Como é difícil. Você vai ter que tomar emprestado, você não vai ter que emprestar. Então, tudo o contrário, depois você lê. Mas aí, graças ao bom Cristo, que o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Lembra desde Gênesis que a instrução era o homem é pecador, Deus é redentor? Lembra que lá no final agora então da leitura de hoje, Deus vai fazer aliança com o povo. Então Deus sempre faz aliança. Olha que interessante. Deus faz aliança com o seu povo. As palavras que o Senhor fez, capítulo 29, último de hoje. Vocês viram que foi, eu os conduzi, vocês lembram de tudo que aconteceu, eles começam a fazer aliança. Guardem essa aliança, Deus renova a aliança. Deus é maravilhoso, Deus é sensacional. Eu quero lembrar de um versículo aqui, antes da gente terminar, deixa eu ver se eu acho aqui. Olha só que legal. Só para fazer uma piadinha aqui, olha como o filho desobediente era tratado naquela época. Volta lá comigo, só para você anotar. Deuteronômio 21, versículo 18. Olha como era feito. Se algum filho for rebelde, não obedecer à voz do pai e da mãe, mesmo castigado não der ouvido, faz o seguinte: pai e mãe, pega o filho, leva para o ancião na porta da cidade, grita para todo mundo: este filho é rebelde, dissoluto e beberrão. E todos os homens da cidade vão apedrejar o filho. Meu Deus do céu. Eu ri quando eu li isso, falei, Senhor Jesus, graças a Deus,
Graças a Deus pela tua graça, graças a Deus pelo teu poder, que nos dá chance de restauração, porque senão o que teria de filho biológico e filho espiritual sendo apedrejado? Só Jesus Cristo. O que a gente tem que lembrar hoje então? Deus é um Deus de aliança, Deus é um Deus de poder, Deus é um Deus que sempre vai dar chance para os seus filhos. Nunca a mão dele vai ser pesada. A mão dele é pesada e a lei é pesada para quem não a cumpre. A mão dele é pesada e a lei só é pesada para quem não obedece. Então, entenda, meu querido irmão, o fim da lei é a obediência. O fim da lei é a obediência. E a obediência, ela é baseada no amor. Quem ama, obedece a Deus. Quem ama, obedece seus mandamentos. Quem ama, tem prazer em cumprir seus mandamentos. Como é bom te ter aqui. O que vai acontecer nos próximos capítulos? Amanhã, o Parentflix está emocionante demais, porque a gente já vai estar chegando no final de Deuteronômio. Então a gente vai ver o momento emocionante de transição efetiva entre Moisés e Josué. E como isso acontece. Então segura aí a onda, porque amanhã tem novo capítulo. Como é bom estar contigo aqui, como é bom ver tantas pessoas e esse exército crescendo a cada dia. Incentiva as pessoas a virem. Ah, não comecei, não vai dar tempo. Dá tempo sim, continua daqui pra frente, depois você resolve o que tem lá no fim. Tudo bem? É bom estar juntos demais com você aqui. Quero mandar um abraço para todos vocês. Tô vendo muitos amigos aqui, irmãos meus, pastores, pastor Nengo Vieira, viu o pastor Binho lá da Bola de Alphaville, pastor Davi da Bola de Sorocaba, viu o pastor Ale de Fortaleza. Como é bom, que alegria te ter comigo aqui. Isso me traz muita honra e temor de saber que vocês estão junto comigo aqui. Obrigado pela parceria, por a gente caminhar junto. Um vai lembrando ao outro e nesse estudo da Bíblia Deus nos transforma. Então que Deus te abençoe, que amanhã você não falte no nosso capítulo aqui. Eu vou compartilhar agora essa live, vai ficar 24 horas no ar, então assista durante o dia. Você viu lá no começo então que por 24 horas é o tempo que você tem. Lá na frente, esses vídeos vão estar disponíveis, lá na frente. Que Deus abençoe vocês. Tem muita gente recebendo muito do Pai, então compartilha essa live, vamos estudar, vamos buscar a presença de Deus. Amanhã, imperdível, amanhã nós vamos buscar a transição que vai acontecer e como Israel vai entrar na terra que Deus havia prometido. O que a gente tem que extrair de hoje? Desde Deuteronômio, Jesus Cristo já estava sendo previsto por Moisés. Ele previu um grande profeta que se levantaria na nação de Israel. Ele previu e mostrou que maldito era aquele que subiria no madeiro. Mas ele também mostrou que aquele que um dia levaria 40 açoites seria culpado por nós. Deus é maravilhoso. Ele se entregou por nós. Em amor, eu obedeço seus mandamentos. Deus te abençoe. Um abraço a todos vocês. Um abraço em nome de Jesus Cristo. Que a glória dele venha sobre a tua vida. Um abraço. E até amanhã. Um abração. Deus abençoe vocês.